Gente, bom dia. A gente vai ficando velho, né, Alberto? A gente vai repetindo as histórias. Fico imaginando daqui a 20 anos, quando eu e você estivermos lá pelos nossos 45 anos, né? A gente vai falar assim, porque no início da plantação de igreja, coisa aconteceu, a gente vai sendo repetitivo, mas o que é bacana é que a gente sempre tende a repetir as histórias que mais nos marcaram. E eu falo isso não porque, por aquilo que eu te falei para você, Roberto, mas de fato pela nossa amizade e pelo entusiasmo que a gente tem de verdade, né? A gente chegou aqui feliz da vida mesmo, com tudo que Deus tem feito aí através de vocês. Essa igreja está linda, parabéns, parabéns mesmo, e que a gente possa construir essa galeria rapidinho. E acho que esse agente é porque realmente eu fico muito feliz, me sinto parte desse negócio, desse projeto, e que mais pessoas possam conhecer esse Evangelho de Jesus através da vida de vocês. Gente, parabéns por esses primeiros 6 anos de muitos, que na verdade é até a volta de Jesus. Vamos abrir a Bíblia? 1 Coríntios 9, 19 a 23. É o texto hoje onde o Senhor há de falar aos nossos corações. 1 Coríntios 9, carta que Paulo escreveu a uma igreja que estava numa cidade chamada Corinto, por isso que a gente diz primeira carta aos Coríntios, ou 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 19 a 23, quando a Bíblia assim nos diz, e assim diz o Senhor: porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeus para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Quero imaginar com você aqui, nesse primeiro momento, uma conversa, um diálogo. Você imagina que um dia Jesus bata na sua porta, literalmente, ou ele mande uma mensagem para você no celular, ou ele te ligue hoje, que a gente quase não liga, e ele faça a seguinte pergunta para você. Acho que é melhor a gente imaginar isso presencialmente, né? Olho no olho, cara na cara. E aí Jesus pergunte para você: o que você quer que eu faça para você? Pode ser estranho, porque a gente talvez imagine que a pergunta ela seja o contrário. Na verdade, essa conversa ela se inicie de uma forma diferente. Jesus bata na sua porta e ele te diga o que você deva fazer, mas você imagina que seja o contrário, e Jesus pergunte a você: o que você quer que eu faça com você? E para a gente não ficar talvez imaginando muito, é só lembrar que essa história de fato aconteceu um dia. Jesus ele se encontra com um cego que dizia: filho de Davi, tem misericórdia de mim, para aqueles que conhecem essa história. E Jesus faz essa pergunta para esse homem cego: o que você quer que eu faça? Ou o que queres que eu te faça? A mensagem de hoje não é sobre esse encontro, apesar dele estar importante aqui para a gente traçar esse pano de fundo. É sobre essa aproximação tão bacana que Cristo fez com ele, com aquele cego, e Jesus continua fazendo com a gente. Jesus continua fazendo com o nosso coração. E talvez a gente ache estranho Jesus perguntar isso: o que você quer que eu faça com você? Mas é a proposta que Jesus tem para a gente de um diálogo tão importante. E o que eu quero que você tire da sua cabeça é que você acha que Jesus é refém dessa resposta. Você imaginou? E aí vamos tirar o cego, vamos botar você. Jesus bata na sua porta: o que você quer que eu faça? E você diga para ele: Jesus, eu quero ser rico, quero ser próspero para o resto da minha vida. Aí Jesus fala assim: deu errado. Eu perguntei, mas eu não queria que ele respondesse isso. Jesus se sente de mãos atadas e fala assim: fazer o quê? Eu fiz essa pergunta e ele vai ter que fazer. Não é bem assim? Jesus perguntasse para você e você dissesse: Senhor, por favor, manda minha sogra bem longe da minha casa, para outra cidade, quem sabe para outro país. Tem países interessantes, a Ucrânia, a Rússia, são países legais, de repente, que minha sogra vai morar aqui. Jesus dissesse: rapaz, o que é que eu vou fazer? Porque afinal
eu te fiz essa pergunta. É claro que Jesus não está refém, mas é importante saber que Ele se aproxima querendo entender o que se passa dentro do nosso coração, ainda que a resposta que Ele vai nos dar vai ser completamente diferente daquilo que a gente espera. Por vezes não, para esse cego, me cura, ok, mas talvez para a gente seja isso. Eu quero ser rico, eu quero minha sogra longe de mim, sim, eu quero ser feliz, eu quero parar de trabalhar e ser feliz do meu jeito. E aí Jesus vai dizer: olha, muito legal a sua pergunta, importante te ouvir, como diz um amigo nosso, muito bem, legal, parabéns, mas eu tenho outra coisa para dizer para você, uma resposta. Mas essa dinâmica, ela é interessante, tanto de entender qual é a pergunta, como saber responder da forma certa, ou seja, como Jesus quer que a gente absorva aquilo que Ele tem a dizer diante dos nossos questionamentos. Paulo falou, e a gente vai traçar isso aqui, que ele era um cooperador do Evangelho. E você lê um texto aqui, onde talvez algumas dessas figuras aqui sejam estranhas para a gente, né? Os escravos, os judeus, os que estão debaixo da lei, os que estão fora da lei, ou coisa parecida. Talvez seja estranho para a gente aqui, mas é importante saber que Jesus, diante de todos esses grupos presentes naquele momento, Ele tinha um diálogo, uma conversa, um coração aberto para entender o que se passava em cada um daqueles corações. Mas tanto Paulo como Jesus não tinha a intenção de, em primeiro lugar, de ser aceito. Poxa, que bacana, agora eu estou conversando aqui com os judeus, estou conversando com esse grupo dos que estão debaixo da lei, dos que estão sem a lei, dos fracos e tudo isso. Deixa eu aqui talvez ser aceito. E às vezes a gente imagina a nossa resposta, a nossa capacidade de perguntar para isso. Quero perguntar para ser aceito no grupo. Não foi por isso. Paulo chega para entender o que está se passando no coração de todos esses grupos, e de grupos que hoje a gente pode imaginar que sejam outros, para ser de uma forma um pouquinho mais moderno, só para entender como é que ele podia plantar uma igreja, como ele podia vivenciar a igreja e ser mais antenado com a cultura, para ser mais parecido, moderninho ou coisa parecida, ou em terceiro lugar para ser admirado. Uau, que discurso interessante, que brilhantismo que Paulo tem, ou coisa parecida. Não é. Paulo diz que acima de tudo ele fez todas essas coisas, essas conversas, esses diálogos, essa compreensão de se fazer como um desse grupo, para ser o que, gente? Um cooperador do Evangelho. Verso 23, que é o mais importante daqui: faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Mas de que maneira? E há duas verdades implícitas aqui. Primeiro, reafirmando a mesma verdade. O Evangelho é o mesmo, as pessoas são diferentes. Você imagina a gente transportar hoje o Rio de Janeiro do século 21 para a época de Jesus, ou a época de Paulo? Algumas coisas teriam que ser difíceis da gente compreenderem. Primeiro, a nossa pressa. A gente vive com pressa, não vive? Num tempo onde as coisas eram muito mais lentas, falar da nossa pressa, falar de alguns tipos de ganâncias que a gente tem, falar que existe inclusive gente, traficante evangélico, cristão. Seriam complexidades assim que dificilmente eles entenderiam. A gente teria que fazer todo um arcabouço. O mundo mudou. 2000 anos depois as coisas são diferentes, o advento disso, o advento daquilo, é complicado. Mas o fato é que, perguntando para Jesus, perguntando para Paulo, perguntando para os cristãos do século 3, do século 10, do século 15 e do século 19, 20, 21, 22, 23, 24, até Jesus voltar, nós temos que entender uma coisa: o Evangelho sempre será o mesmo. Que Evangelho? E a gente aqui explica de maneira muito sucinta, gente, a história que a Bíblia conta do início ao fim. Eu gosto muito dessa explicação que o pastor Tim Keller deu há muito tempo atrás, de que falasse que a Bíblia não é um compilado de histórias, onde a gente tem ali no livro de Gênesis, como é que o mundo foi criado. Depois você vai ter lá nos livros das crônicas, dos reis, como ser corajoso diante das batalhas. Depois de Salmo, como é que a gente canta e como é que a gente vive a nossa angústia.
não é um bando de histórias desconexas. A verdade é que existe uma linha mestra entre tudo isso, de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, até Apocalipse. É a história de Jesus, é o Evangelho, que fala que o mundo foi criado pelo Senhor, e foi criado de maneira perfeita, mas houve um dia em que esse homem, criado de maneira perfeita para glorificar a Deus, ele resolve ter uma declaração de autonomia. Olha, Deus, eu não preciso te obedecer, eu dou conta da situação, eu sei viver a vida. E aí nesse momento há uma ruptura entre esse homem, criado à imagem e semelhança de Deus, e esse Deus maravilhoso e perfeito. E isso a gente chama da queda, e isso explica porque o mundo está assim. A gente educa, a gente fala de coisas boas, o mundo, entre aspas, evolui, o mundo está cheio de publicação interessante, de reflexões maravilhosas, de fóruns, de livros, mas você reparou que a gente está sempre caindo nos mesmos problemas? Por quê? Porque nem a pergunta está aí na educação, nem a resposta, por mais que a educação seja uma coisa importante, porque está de fato no coração desse homem separado de Deus. Por isso a gente cai nos mesmos erros. Por isso que um homem bem instruído continua sendo, ainda assim, ele pode ser um corrupto no sentido financeiro ou político. Por isso que um homem que, por mais que ele entenda, o homem, eu falo de humanidade, o valor da família, a importância da família, ainda assim ele flerta ou talvez cai num adultério. Não é falta de compreensão, é um coração separado por Deus. Nesse momento houve a queda. Mas que maravilhoso, gente, é que Deus um dia olhou para essa situação, e falou: ela precisa ser transformada, e Deus manda um Salvador para livrar o homem desse problema, que é Jesus Cristo. Quando ele morre na cruz, ele morre pelos nossos pecados, para que os nossos pecados fossem perdoados, e essa conexão perdida entre o homem e Deus fosse refeita, e esse Jesus Cristo um dia voltará, e vai restaurar todas as coisas, e aquele mundo perfeito, que a gente imagina, que a gente deseja, não é só para o Rio de Janeiro, mas para esse mundo, ele um dia acontecerá, não nessa vida, mas não nesse tempo aqui, mas quando Cristo Jesus voltar, e aí sim restaurar todas as coisas. Essa é a mensagem desde o início. Um homem incapaz, procurando se salvar, procurando a resposta dentro de si mesmo, caindo nas maiores furadas da vida, e precisando de um Salvador. Só que esse evangelho, e essa mensagem, é pregado em tempos e contextos diferentes. Ele não pode ser mudado, mas esse evangelho precisa ser explicado no seu próprio contexto e cultura. Tanto é que volta e meia, você vê se você não se identifica com isso. Às vezes a gente vai na igreja e tem horas que a gente, primeiro, não entende o que as pessoas estão dizendo. De onde vem essa nossa não compreensão? Talvez você fale assim: rapaz, talvez seja assim a primeira vez que você tenha na igreja, tem uns termos aí que você usou que eu não estou entendendo. É porque às vezes a gente precisa, ou sempre, entender que a nossa linguagem precisa ser mudada. Veja, não é o conteúdo, mas a linguagem, para que todo mundo, aqueles que estão há muito tempo na fé, e aqueles que estão chegando, e aqueles que nem talvez conheçam quem Cristo é, possam entender. Em outro momento também, não é só a questão da linguagem, mas também das nossas inquietações. Eu falei talvez de um problema que é universal praticamente. Eu dissesse assim: rapaz, quem aqui não anda cansado, não precisa levantar a mão, levanta a mão quem está tranquilo. Quem vai dizer assim: pastor, eu nem entendo quando as pessoas dizem que elas estão cansadas. Se eu fizesse aqui, né, gente, eu estou lendo o seu coração, eu sei que você veio aqui com inquietações a respeito da pressa que você vive, assim: ai pastor, essa mensagem foi para mim. Talvez seja, e é verdade seja, mas esse minha fala é um olhar para um problema atual, se olhar para um problema contemporâneo, do nosso dia a dia, que talvez não fosse aquele desafio que Paulo, que Pedro, que mesmo Jesus esteve ali lidando. É por isso que a gente precisa aprender sempre a não apenas falar no nosso contexto, mas ler a cultura em que a gente vive, para que a gente possa dialogar com as pessoas e apresentar a santa resposta com as perguntas que as pessoas têm feito. Eu gosto muito de um pastor chamado Ronaldo Lidório, que ele tem uma frase bem grande, na verdade uma citação bem grande, e eu vou me apegar a um termo aqui, mas é legal. O evangelho, ele diz, ele é supracultural,
pois define e explica a cultura, e não o contrário. Ele é cultural por ter sido revelado à humanidade em seu próprio contexto e história. Ele é intercultural por juntar ao redor de Jesus pessoas de todos os povos. Ele é multicultural a ser destinado a todos os povos e línguas. Transcultural, quando transmitido de uma cultura a outra. E contracultural, pois sempre confronta o homem na sua própria cultura. Eu sei que só isso aqui daria milhões e milhões de sermões, mas eu queria só me apegar essa parte cultural por ter sido revelado à humanidade no seu próprio contexto e história. Por isso que Paulo não fala apenas, fiz-me ser humanos para com os seres humanos. O que ele diz? Eu fiz-me escravo, judeu, debaixo da lei, sem lei, os fracos. Para quê? Para que eu possa falar do Evangelho, dessa santa resposta, para cada um desses grupos, entendendo o que se passa em cada coração, em cada cultura. Por isso que ela não é uma questão de linguagem, em primeiro lugar, apesar de importância, como eu repito, mas uma questão das perguntas. O que é que pensam os escravos? O que pensam os judeus? O que pensam os que estão debaixo da lei? Os que pensam os que não estão? Os que pensam os cariocas? Os que pensam os seus vizinhos? Os que pensam os seus filhos, que já são diferentes, muito diferentes de nós? O que pensa você? O que penso eu? E a gente precisa estar presente. Olha que interessante. Jesus vai na direção das pessoas. Eu falei da batida da porta, mas quando você lê a presença de Jesus ali nos evangelhos, a gente não vê um Jesus encastelado numa igreja, numa sinagoga, em um lugar religioso, simplesmente ali vivendo entre os seus. Jesus ia o que, gente? De cidade em cidade, de vilarejo em vilarejo, de pessoas em pessoas. Ele indo para o coração da mulher samaritana, entendendo o que estava passando no coração dela, entendendo para o dilema desse cego, para que ele pudesse, ao se aproximar dela, estando presente, e essa frase é muito importante, a gente conseguisse entender as inquietações das pessoas e trazer, a partir das perguntas, a santa e maravilhosa resposta que o Evangelho. Por isso que para esse diálogo, gente, essa frase é fundamental aqui. A gente precisa estar presente. Eu sei, aí eu quero falar especialmente para você e para mim também, que estamos há muito tempo na igreja. O tempo passa, para os mais velhos sabem completar essa frase, o tempo voa, e a gente vai ficando tão próximo das pessoas que compartilham da mesma fé, e não é verdade? Que a gente às vezes vai esquecendo de como esse mundo está vivendo, como ele está vivendo e quais são as inquietações das pessoas. Volta e meia a gente tem esse dilema, e aqueles que de repente ficaram muito tempo, especialmente falam muito para nós pastores, mas não precisa ser pastor para isso não, a gente que vive na igreja e convive com gente da igreja o tempo inteiro, às vezes a gente vai voltar para uma universidade, ou vai para um ambiente de trabalho, rapaz, me chamaram para um aniversário, num lugar super da moda, aquele lugar que depois dos 40 anos a gente pede, por favor, desmarca, cancela esse aniversário, cai uma chuva, Senhor do céu, para que eu não precise ir. Não é isso, gente? Um lugar de música alta, um lugar de música, ou coisas diferentes. Fala assim, não quero mais esse lugar. Mas a gente se depara assim, que é isso? O que aconteceu? Eu estava adormecido. Por quê? Não entenderam como são as pessoas hoje? Porque a gente se distancia. E o problema desse distanciamento é que de repente a gente para de ser, a gente fala, relevante. Eu tenho amigos que falaram assim, gente, às vezes você tem um pouco de dificuldade aqui, não é uma crítica e nem uma, mas talvez seja uma crítica, mas não uma crítica ferrenha a alguns tipos de igreja. Mas ele fala assim, eu tenho dificuldade de achar uma igreja, porque parece que realmente a gente está falando, a igreja que eu estou, está falando para as pessoas de 40, 50 anos atrás, e para o meu filho isso não faz o menor sentido. E veja, mesmo sendo fiel ao Evangelho, mas apresentando isso de uma maneira que não faz sentido. E é importante a gente estar sempre presente, acima de tudo, para entender o coração. E para apresentar de forma mais clara, falando desse binômio da pergunta e resposta, trazer aqui para vocês as maneiras erradas e trazer a resposta que o Evangelho traz para a gente. Primeiro, é a resposta sem ouvir a pergunta.
gente sempre fala que dialogar com a cultura tem pouco a ver com a estética, apesar da estética estar muito presente nesse assunto. O que eu quero dizer com isso? Para muitas vezes, nesse movimento de plantação de igreja, as pessoas imaginam, rapaz, vamos plantar uma igreja, vamos, com um nome diferente, onde o nome igreja não esteja ali presente, uma coisa conceitual. Vamos botar as cores completamente diferentes. E tudo isso tem o seu sentido, tá, gente? Os arquitetos, por favor, não me batam, eu gosto muito dessa parte. O problema é que você faz todo esse negócio e na hora de conversar, a pregação, ela responde outras inquietações que inclusive destoam da própria estética. E a gente está ali sem tentar entender, de fato, o que é que as pessoas amam. Para que elas entregam a sua vida? As pessoas estão entregando a sua vida a alguma coisa, não estão? Qual a ideia que as pessoas têm hoje a respeito de Deus? No que elas acreditam, no sentido geral. O que elas buscam? E a partir disso, qual a maneira mais fácil de apresentar Deus para ela? Não é dizer a única faceta, mas qual faceta de Deus eu consigo me conectar melhor, para depois eu entender e apresentar o Evangelho como um todo. Paulo conhecia os judeus e conhecia os não judeus. E quando eu apresento a resposta, sem ouvir a pergunta, eu posso estar falando da melhor coisa, mas sem que a melhor coisa faça conexão com a vida das pessoas que eu estou querendo apresentar esse Evangelho. Em 1 Coríntios, em outro texto, Paulo diz, os judeus pedem sinais miraculosos, os gregos procuram sabedoria. Interessante, dois grupos culturais muito importantes, os judeus e os gregos, e buscam coisas diferentes. Eu sei, gente, que a gente tem uma rixa, Zona Sul e Barra da Tijuca. Não estou aqui para apresentar a banda Zona Sul versus Barra da Tijuca. Mas quando a minha esposa e eu viemos para cá, a gente nota certas coisas da vida de vocês. E eu sei que quando vocês vão para lá, vocês notam coisas diferentes da vida da gente. Não é verdade, gente? Não tem briga, mas é diferente. Isso a gente está falando do Rio de Janeiro e de duas zonas, vamos colocar assim, entre tantas outras que a gente tem aqui. Você imagina que a gente vai para o interior, a gente vai para o Nordeste, para o Sul, para o Centro-Oeste, para tantos outros lugares. As pessoas pedem e procuram coisas diferentes, das quais a gente precisa apresentar, mas ouvindo a pergunta. Segundo erro, primeiro é esse, a resposta sem ouvir a pergunta. O segundo é a pergunta sem afirmar a resposta. Sabe a pessoa que dialoga, escuta e nunca diz o que ela pensa? Para muita gente isso é um sinônimo, inclusive na nossa cultura, de elevação intelectual. Para muita gente, quando a pessoa apresenta uma resposta de maneira direta para algumas coisas, ela é vista como obtusa. É muito presente, tá? Sabe, um dos grandes desafios a respeito do cristianismo não é dizer que Jesus Cristo é Salvador, é dizer que Ele é o único e exclusivo Salvador. Quem é você para dizer que só existe um? Espera aí, todos os caminhos levam a Deus. Jesus é um Salvador maravilhoso, mas tem um outro. Olha só como é que esse panteão de Deus e de espiritualidade, ele é tão bacana. Eu não estou afirmando isso não, como isso é presente, e isso normalmente é visto como um sinal de elevação intelectual. Tá aí uma pessoa espiritualizada, inteligente, ela não fecha a questão. Só que, gente, a pergunta é importante, mas eu preciso apresentar a única e verdadeira resposta. Vocês podem me chamar, ou qualquer outro, ou chamarem você de obtuso, de fraco intelectualmente, mas a verdade é essa, que a pergunta ou a resposta, ela precisa culminar no santo e maravilhoso Evangelho. Quando eu prego o Evangelho, diz Paulo, eu não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar, ai de mim, se não pregar o Evangelho, que precisa nos nossos tempos, cheios de diálogo, ser afirmado com amor, e ao mesmo tempo, com coragem. E se faltar coragem, que eu sei, gente, nós somos gente, às vezes falta sim, e a coragem, as ameaças que a gente recebe, dificilmente no nosso país hoje, são ameaças que Paulo, que Pedro enfrentaram no tempo deles, são outras, de outra natureza, o da rejeição,
de ser visto como uma pessoa obtusa, de ser visto como uma pessoa, enfim, que não sabe de fato dialogar e entender o valor das várias espiritualidades. Mas se falta coragem, agradeça, porque Deus, que conhece as nossas limitações, não apenas diz vai e prega o evangelho, Ele diz: se faltar coragem eu te dou. Atos capítulo 4, versículo 29 a 31. A igreja orando, dizendo: Senhor, considera as ameaças deles, capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Eles estavam ameaçados. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. E depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Eles vieram com medo, oraram e saíram com coragem. O Deus que manda a gente pregar é o Deus que também chama a gente para buscá-lo quando nós não temos coragem para falar daquilo que a gente precisa falar. Se esse é seu caso, glória a Deus, o Senhor nos acompanha. Ele tem coragem para que a gente possa perguntar e afirmar a resposta. A pergunta ativa e a resposta errada. Esse é um outro problema também. Gente que pergunta e que traz uma resposta, mas uma resposta muito distante do Evangelho, ou com o Evangelho distorcido. Gente que depois de algum tempo, para se adaptar ao seu meio, quase como um camaleão, suaviza o Evangelho. Entende que a resposta não está no Evangelho, mas na cultura em que a gente vive. Entende que Cristo precisa ser reinventado. Você já deve ter ouvido isso por aí, às vezes, infelizmente, vindo até de pastores ou de igreja, uma reinvenção de Jesus Cristo, como se esse Jesus Cristo, que foi pregado há tanto tempo atrás e continuou sendo carregado pela pregação fiel da igreja, hoje, nós no século 21, precisamos redescobrir alguma coisa que a igreja tem falado há tanto tempo. Gente que abre mão de princípios, de valores, e que a gente percebe que por causa desse discurso mais suave, mais distante do Evangelho, com uma autoajuda muito clara, humanista, às vezes tem carregado multidões, mas levado elas não para o lugar certo, aos pés da cruz, mas talvez ao seu próprio coração, numa religião reinventada, que tem cara de igreja, que tem jeito de igreja, que tem nome de igreja, mas que está distante do Evangelho de Jesus anunciado na palavra do Senhor e que tem sido pregado há 2000 anos. Pergunta ativa, mas com a resposta errada. Mas o que é bom é que a gente tem aqui o nosso desafio nessa manhã, é que a gente possa ter a pergunta ativa com a resposta certa, porque foi isso que Jesus fez. Jesus queria saber o que se passava no coração de uma mulher samaritana que viveu de amores em amores, de homens em homens, sem entender o que era a verdadeiro sentido da vida, o que poderia saciá-la. Jesus queria saber, se encontrou com ela, e a gente sabe que isso não era coincidência, era providência, entendeu o que se passava e ofereceu a ela a água da vida, que saciou o coração dela. Jesus se encontrou com muita gente carregada com o peso da lei, e disse para ela: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vou aliviar vocês, porque meu fardo é leve, meu jugo é suave. E Jesus se encontrou, a gente às vezes tem uma noção talvez errada, né, com muita gente que era autossuficiente, e quando Jesus denuncia aquele coração, fala que é o coração duro, distante, usando aí as palavras não de Jesus, né, mas de João Batista, uma raça de víboras. Acredite, essas palavras duras é para que os corações eles sejam despertados, para entender que a confiança não está nele, não está na sua própria obediência, mas está em Jesus Cristo. Então às vezes até mesmo essas palavras duras que Jesus Cristo fez, foi porque entendia o que se passava em cada coração ali, para dar a ele aquilo que ele precisa. Uma vez um jovem muito rico, uma passagem muito conhecida para aqueles que têm familiaridade com a Bíblia, também se encontra com Jesus e fala: Senhor, o que eu posso fazer para que eu possa ser salvo? Jesus vai e vende tudo o que você tem. Por que Jesus deu a resposta, essa resposta para aquele jovem? Porque ele sabia o que se passava naquele coração.
focado nas riquezas, focado em si mesmo e tantas outras coisas, cada um, mas ele sempre afirmando aquilo que é a verdade do Evangelho, a pergunta ativa, a resposta certa, como Jesus fez. O nosso desafio em primeiro lugar é essa: quais são as perguntas hoje, para a gente abrir esse diálogo do céu? Mas eu não queria que isso fosse apenas um desafio, e precisa ser um desafio para você, para o lado de fora. Essa é uma igreja, e toda igreja sempre será uma agência missionária, ou seja, um lugar onde a gente é desafiado a viver o Evangelho, mas também a compartilhar o Evangelho. Então, para os seus amigos, para os seus familiares, para os seus vizinhos, para a gente, tanta gente que a gente às vezes está convivendo, o que se passa nisso? Olha que bacana, Jesus colocou você para ser sal da terra, luz do mundo na vida dessas pessoas, para que ao ouvir o que se passa, para entender os anseios, as inquietações, você possa apresentar o Evangelho para ele. E esse é um lado dessa mensagem, mas a outra é para sondar o seu próprio coração. Por isso que quando a gente fala sobre diálogo com a cultura, quando a gente fala sobre entender em outra linguagem os ídolos desse tempo, o que se passa, não é apenas para a gente entender o que se passa lá fora, é para a gente entender o que se passa aqui dentro, porque nós não somos esse ser tão autônomo que a gente pensa que é, né? Você já com certeza já ouviu, se deparou com alguém que se acha a pessoa mais original do mundo, seja por causa da moda, ou seja na sua forma de pensamento, e quando você vai ver aquela suposta originalidade, é igual a uma originalidade, tem muitas originalidades iguaizinhas àquelas, não é? Todos se vestem iguais aqui, eu me visto diferente. Aí você olha esse diferente, tem uns 500 diferentes iguais a ele. Que coincidência! Isso não é originalidade. Quando a gente olha também a maneira do discurso, né? Você é esquerda e você é direita, eu sou do centro, eu sou uma coisa completamente diferente. E esse completamente diferente, a conversa não é política aqui, mas é completamente diferente, igual a tantos outros. A gente está inserido nisso. Num mundo, numa tradição mais ocidental, na América do Sul, no Brasil e no Rio de Janeiro, nós somos fruto disso, dos nossos pais, da nossa história, de pais que viveram em gerações parecidas, dependendo aqui da idade, né? Mas você tem ali um espectro parecido ali, e nós mesmos, por vezes, procuramos, mesmo sabendo do Evangelho, procuramos respostas em outro lugar. Por isso que eu digo que essa mensagem não é apenas para que a gente entenda o coração do outro, mas para que a gente possa sondar o nosso coração. Que anseios eu tenho tido, em que a minha resposta tem sido em outro lugar, ainda que eu saiba de cor e salteado que Cristo é a resposta. Que coisas o meu coração tem buscado, e que eu tenho buscado a resposta em outras águas que não sejam na pessoa de Jesus, aonde eu preciso de fato me render e arrancar, aí sim, esse aspecto cultural da minha vida, entender que não é por esse caminho, e eu estou sendo seduzido por ele sem saber, e que eu preciso arrancar para que eu volte para o trilho, e volte para perto de Jesus nesse aspecto, e seja saciado pela verdade eterna, pela pessoa que pode saciar o coração do ser humano. Quais são as perguntas dos outros? Quais são as suas perguntas? E lembra que sempre Jesus, o Evangelho, a palavra de Deus é a resposta. Por isso, de maneira prática, a gente termina aqui. Para os outros, onde a gente está inserido, seja presente. A igreja vai viver sempre nessa dinâmica entre o mosteiro e a cidade. A igreja precisa ser um refúgio, sim, um lugar onde eu me conecto com gente crente, com gente que ama Jesus. Eu fortaleço a minha fé através da comunhão dos santos, da família do povo de Deus, e esse é o sentido do mosteiro, mas que eu sou enviado para que eu possa, nesse ambiente aqui do lado de fora, entender e responder. Estar presente é a maneira como a gente ama aqueles a quem Deus amou. E ouça as pessoas. Hoje em dia a gente está, as relações
hoje em dia, né? Mas a gente pode falar de hoje em dia, as relações são muito utilitárias. As pessoas se conectam pelo interesse. Rapaz, aquele cara ali, ele tem uma empresa disso, daquilo. Aquela pessoa, ela é influente naquela área. Aquela pessoa, ela é um médico conhecido. De repente a gente vai se aproximando das pessoas pelo que elas podem oferecer. E as pessoas se acostumaram com isso. E se houvesse um povo diferente, que se interessasse pelas pessoas, pelo que elas são, pelas suas dores, pelas suas angústias? Você não vai ser o esquisito, né, da festa, que você vai de repente uma festa hoje de tarde, aí você encontra a pessoa, tudo bem, mas quais são as suas angústias? Espera aí. Por isso a aproximação ela é importante. Mas para que você seja uma referência, ainda que ela não se converta imediatamente, ou até mesmo nunca, sabe, sempre houve aquele cristão, aquele cara, aquela menina, aquele rapaz, que sempre tinha um coração interessado nas minhas histórias, no que eu passava, e me falava de um Deus, que depois eu vir a crer, ou mesmo que eu não venha a crer, ele sempre esteve presente ali, porque ele se interessava comigo. E mostre sempre a verdade em amor. Não vai ser o nosso tema aqui hoje, mas como essas duas conjugações precisam estar presentes no mesmo pacote. É verdade e é em amor. Amor sem verdade não serve, verdade sem amor também não. Jesus chamou a gente para viver e apresentar o Evangelho, isso com doçura e sem abrir mão de 1 centímetro da nossa convicção. 1 centímetro, 1 milímetro. Porque o que a gente quer é ser como Paulo, cooperador do Evangelho de Jesus, para que a nossa vida, e a gente possa olhar isso no último dia, e aí, falando do lado de fora, a gente possa, no nosso último momento, quando o Senhor nos chamar, olhar e agradecer, sem orgulho, porque nós não somos protagonistas, nós somos co-participantes, coadjuvantes, cooperadores, não somos protagonistas, mas dizer assim, obrigado pelo privilégio que o Senhor me fez de ser co-participante na vida das pessoas. Último adendo aqui. E não foque quando eu falo isso em multidão. Tem gente que, até brincando, né? Às vezes a gente vai numa igreja ou escuta, né? Ai, pastor, me deram uma profecia. Não estou dizendo que essas coisas são erradas não, tá, gente? Mas você vai ver onde eu vou chegar. Que eu vou ser um pregador para as nações. Você já reparou como a gente é visto, como isso é uma coisa, é um upgrade na vida da pessoa? E se você for um pregador, todos nós aqui somos, de maneira diferente, para 4, 3, 5, 2 pessoas. Às vezes a gente se acha irrelevante, porque nós falamos para poucos. A gente quer ser usado, quando a gente fala para muita gente. Uma vez eu falei lá na igreja, que a gente só quer a revolução, como Martin Luther King. Paz, eu quero ser usado por Deus. Coisa maravilhosa. Um dia eu vou fazer uma passeata em Selma, lá nos Estados Unidos. Eu vou fazer um negócio onde eu tenho um dia com o meu nome, o dia de Martin Luther King. E talvez isso seja com você, mas a gente sabe que é com o famoso meia dúzia de dois que essas coisas acontecem. O dia a dia, esse ser usado, é para pouca gente. E o dia que a gente se contentar com isso, e saber que essa multidão sendo impacta na vida de 1, de 2, de 3, ao longo da vida, ou ao longo desse ano, a gente vai ver tanta coisa bonita acontecendo, crescendo, inclusive exponencialmente, sem que a gente precise achar que o nosso impacto tem que ser de uma multidão, mas de um coração, mas todo cristão fazendo isso. Olha o impacto que essa igreja pode ser aqui nesse bairro e nessa cidade. Seja assim, presente, dialogando, afirmando a verdade em amor, sendo um cooperador do Evangelho, seja para uma multidão, seja para 2 pessoas, e que esse Evangelho continue sendo a resposta para você, que talvez com o coração um pouco mais afastado, repito, tenha achado a resposta em outras coisas, mas é hora também da gente olhar para dentro de si, onde isso tem me levado, onde os meus ídolos têm me levado mesmo, onde eu tenho adorado,
e lembrar que eu preciso ter o meu coração reconectado com Jesus. Que Ele te abençoe. Ele se fez fraco para alcançar você. Ele se fez carioca para alcançar vocês. Ele fez o seu nome para alcançar vocês, porque Ele sabe o que queres que eu te faça, não o que você deseja, mas o que de fato você precisa, que é a sua própria presença. Deus te abençoe. Quero orar com você aqui, tá? Obrigado, Senhor, porque o Senhor se fez fraco como nós, vindo na nossa direção, entendendo o que a gente passou, o que a gente passa, o que esses irmãos em Corinto passavam, e o que a gente hoje passa, Pai, aqui nessa cidade, nesse tempo que a gente vive, Senhor. E que o Senhor continua sendo, Pai, a resposta para a gente, mas que a gente continue confiando nisso. Por vezes, ó Deus, por vezes o nosso coração se distancia mesmo, e a gente começa, ainda que a gente ouça a Tua palavra, domingo após domingo, dia após dia na nossa casa, a gente se distancia, a gente não sabe o quanto a gente é afetado pelos ritmos, pelos ídolos e por tantas outras coisas que querem cativar o nosso coração para longe do Senhor. Não deixa, Pai, que a gente seja quebrantado pelo Senhor, que haja arrependimento, fé, volta, para que a gente lembre daquele primeiro amor, onde a gente lembrou, Pai, que de fato o Senhor era a única resposta, no Senhor a gente podia confiar, Pai. Mas ajuda a gente a sair, Pai, nos faz mais presente na vida das pessoas, mais compassivo com as dores, com as inquietações, inclusive com as respostas erradas que as pessoas têm procurado hoje em dia, Senhor. Nos dá compaixão, e nos dá o amor, e nos dá, Senhor, a firmeza de continuar oferecendo a verdadeira cura, o verdadeiro remédio, a verdadeira resposta, que é Jesus Cristo, Senhor. Dá, Senhor, uma igreja ousada, a plena, Senhor, rio, Senhor, a raízes, e todo o Teu povo, Pai, espalhado, Senhor, pela face da terra, que continue a ser levantado com amor e ousadia, para apresentar essa verdade, Senhor, ouvindo as inquietações, mas a verdade que verdadeiramente liberta o coração do homem. Que seja assim, Senhor, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor.